Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Ana e sou professora de português aqui desse canal. Galera, se você ainda não me segue, siga lá, @prof.ana.cabral no Instagram. Aproveita e já se inscreva aqui no nosso canal para você ficar ligadinho enquanto tudo que houver de português, beleza? Então vamos aqui para o nosso quadro mais importante até então do nosso canal. Gente, o que não fazer na discursiva do CNU? Gente, eu escutei inúmeras besteiras que estavam sendo ditas aí para vocês. Eu elenquei algumas aqui e outras eu vou lembrando no meio do caminho. A grande, assim, a maioral foi o quê? Ana, eu realmente não posso de jeito nenhum colocar letra de forma, ou seja, escrever assim. Na verdade, você pode sim escrever de letra de forma, com letra de forma. O negócio é que você vai ter que diferenciar a sua letra maiúscula da sua letra minúscula, ou seja, o seu A maiúsculo tem que ser diferente do seu A minúsculo, como aqui, certo? Quando eu escrevo meu nome, por exemplo, eu posso sim escrever desse jeito. Eu só preciso diferenciar a letra maiúscula da letra minúscula, beleza? E outra coisa, gente, citação na sua redação. Posso retirar ali dados do meu texto motivador? Pode sim, mas somente o dado. Por exemplo, vamos supor que lá vai estar escrito assim, 73% da população, segundo a pesquisa do IBGE, são favoráveis à mudança de tal regimento. Então, você vai colocar na sua redação uma citação com esse dado. Por exemplo, afinal, compreende-se que 72% da população brasileira é favorável à mudança desse regimento, segundo pesquisas do IBGE. Então, você vai só utilizar o dado. Você não vai citar da mesma forma que está escrito lá no seu texto motivador. Você só utiliza ali o dado e tá tudo bem. Esse é um tipo de citação tranquila. E quando você vai colocar ali um outro tipo de citação, como que você faz? Ou você embasa, ou você confirma. E isso você faz de duas formas, na citação direta e na citação indireta. Como que isso acontece? Primeiro, o que seria embasar alguma coisa? Embasar é quando você começa com a citação e daí que você parte para a argumentação. Como, por exemplo, dessa forma, diante o que fala Paulo Freire, a pedagogia que não liberta, oprime. Então não, né? Nesse viés, tal, continua o seu pensamento. Então, perceba que o que você fez primeiro? Você literalmente colocou o seu repertório e depois colocou a ponte com a sua argumentação. Agora, quando você confirma, é o contrário. Primeiro você coloca a sua argumentação e depois a sua citação. Por exemplo, portanto, entende-se que a polícia militar deva ser mais bem preparada e tal. Ponto. Afinal, segundo Paulo Freire, a pedagogia que não liberta, oprime. Então, perceba que primeiro você trouxe a sua argumentação e depois a sua citação. Essas duas são as possibilidades de você colocar uma citação, certo? Agora, de forma direta ou de forma indireta? Forma direta é quando você escreve essencialmente o que foi dito, tá? Essencialmente o que está escrito. E na forma indireta é o que a gente fez. Você coloca ali com suas palavras. Ana, qual que você mais indica? Qual que ganha mais ponto? Gente, ganha o ponto que está certo. Eu indico mais a relação indireta, que daí você não corre nenhum risco de
escrever alguma coisa errada, ou então de esquecer alguma palavrinha ali. Então, sempre eu escolho pela indireta, mas é uma questão de gosto mesmo. Gente, e outra coisa, tipologia do texto. Ana, qual que é a tipologia do texto do CNU? Galera, é dissertativo. Lá está escrito no seu edital está escrito dissertativo contínuo. Isso significa que você pode partir tanto para o argumentativo quanto para o expositivo. Não tem nenhum problema, não tem nada além disso. Ana, mas qual que você indicaria? Eu acho mais tranquilo a argumentação. A gente já está mais habituado a fazer uma argumentação. Isso não diz respeito que você não possa fazer expositivo. Eu estou dizendo de uma relação de hábito, tudo bem? Então, você pode fazer tanto dissertativo expositivo quanto dissertativo argumentativo. Lá só está escrito que é dissertativo contínuo, certo? Outra coisa, para de pensar que você pode enumerar dados, ou seja, lá vai ter algumas possibilidades de tema, né, de citação, que são as leis. Aí, no inciso 1, aí você coloca inciso 1, tal, ponto e vírgula. Inciso 2, tal. Isso está errado, porque isso entra como o quê? Como listagem. E aí já não faz mais parte do seu texto dissertativo contínuo. Estabeleça relações entre as suas frases, que é o que eu vou falar aqui na nossa relação de parágrafo monobloco. O que é o parágrafo monobloco? É o parágrafo que só tem um único período e não pode existir um parágrafo com essa estrutura. Um parágrafo tem que ter no mínimo três períodos. Isso por quê, gente? Porque você precisa de um período que vai fazer ponte com o anterior, um período do meio que vai sintetizar ali o que você está argumentando, né, o seu recorte para o seu leitor, e por fim você tem ali uma chance de trazer um pouco mais da sua argumentação. Mas 3 períodos é o mínimo. Ana, qual que seria o ideal ali? Vai depender do tipo de parágrafo que você está escrevendo. E a relação de quantidade de linhas, quantidade de períodos eu falo no vídeo anterior, beleza? Então, um parágrafo, para ele ser considerado um parágrafo, ele tem que ter no mínimo 3 períodos, tudo bem? Então, cuidado com essa relação de parágrafo monobloco. Galera, o que vai mandar na sua redação é isso daqui, conectivo. Conectivo, ele é literalmente a liga entre todo o seu texto, entre todos os momentos do seu texto. E aí você pode fazer tanto por subordinação quanto por coordenação, não tem problema, mas você precisa fazer essa liga. Isso você consegue através de conjunção e locução conjuntiva, né? Por exemplo, por isso, além disso, enfim. Então, sempre por conjunção. Gente, expressão não é conectivo. Por exemplo, quando a gente fala assim, esse cenário, quando você já está no meio do parágrafo, né? A desigualdade social colabora para o aumento da violência, ponto. Esse cenário pode ser um pouco conturbado, tá? A utilização dessa expressão. Então, estabeleça conexão de subordinação ou de coordenação. Por exemplo, você pode colocar, nesse viés, o cenário X colabora para tal. Sempre tente estabelecer. Está errado utilizar esse cenário? Não está errado. Você pode usar, mas é aquilo, você pode. Dever, você não deve. Entende? Poder, você pode. Deve, não deve. Tudo bem? Escapuliu, Ana, vou cortar a frase inteira. Não faça isso,
Assuma aquilo ali que tá tudo bem, beleza? Então, conectivo. E aqui, ó, quantos parágrafos, vou colocar na tela, né? Quantos parágrafos de desenvolvimento devemos fazer? Um para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão seria uma boa estrutura? Gente, para tudo aqui. Como é que você vai fazer um texto de 30 a 45 linhas, que é mais ou menos a margem aí do CNU, com 3 parágrafos? Isso é praticamente impossível. Imagina só, é como você pegar um livro com 3 parágrafos. São vários assuntos que você vai ter que abordar. No mínimo, 3 tópicos que serão abordados, né? Que você vai ser obrigado a abordar. Então, uma dica que eu dou para vocês, uma orientação que eu dou para vocês, faça ao menos 4 parágrafos. Grande diferença, Ana. Grande diferença. Introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Isso é o mínimo. O que eu acho o ideal, tendo ali a possibilidade de fazer mais ou menos em 40 linhas, eu aumentaria para 5 parágrafos. 1 de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. No caso de 3 tópicos, eu ficaria com a minha primeira opção. 1 parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Tudo bem? Então, para mim, a estrutura perfeita é essa daqui. 1 parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, certo? Então, essa aqui respondemos. Ana, vai dar tempo de fazer rascunho? Depende da tua estratégia. Eu não indicaria. Por quê? Você vai ter em média ali 1h30, 1h15 para fazer a sua redação. Isso contando já com um suposto rascunho, tá? Então, o que eu indico? Fazer o esqueleto da redação, que eu ensino você a fazer esse esqueleto no nosso vídeo anterior, certo? Então, o esqueleto da redação e aí você monta já a redação direto, certo? Mas agora não é hora de inventar, agora é hora de permanecer a sua estratégia que você tem treinado, tá? E por último, é certo abordar os tópicos de respostas. Aqui a gente já começa errando, tá? Você não vai responder os tópicos, você vai essencialmente o que, gente? Essencialmente abordar os tópicos dentro do seu texto, tá? Não é uma resposta, é uma abordagem, tá? Na introdução e na conclusão, você pode sim abordar, porque tem muito tópico que pode servir como contextualização e também tem muito tópico que pode ser considerado uma política pública. Então, você colocaria facilmente na conclusão, tranquilamente. Lembrando que, não, quando eu digo política pública, eu não estou dizendo que você tem que fazer ali, tem que dar uma conclusão como no Enem, né? Tem que dar uma solução como no Enem. Não. Eu estou falando que você pode abordar essa política pública como uma forma de estratégia na sua conclusão, certo? Beleza. Então, sim, na introdução, como contextualização, por exemplo, ou como a sua tese, sem problema. Na conclusão, também, da mesma forma que eu te disse. Agora, quando você coloca na introdução como sua tese, obviamente você vai voltar a falar dela em um dos parágrafos do seu desenvolvimento, tá? Isso é óbvio. Abordar, você pode abordar, mas completar ela, você vai ter que completar no desenvolvimento. Sempre ouvi falar que na introdução se apresenta o assunto. Gente, na verdade não tem apresentação nenhuma. Existe uma contextualização, certo? Que será desenvolvido e na conclusão não se traz nenhuma informação nova. Justo. Na tua conclusão, tu não vai trazer uma informação nova. Você vai trazer um desfecho para o que você está falando na sua redação. E uma política pública é um baita desfecho, tá bom? Então, você pode sim abordar um tópico na introdução, na conclusão, no desenvolvimento, qualquer parte do seu texto, desde que faça parte ali lógica dentro do que você está querendo dizer, tudo bem?
Então, sem problema nenhum. Agora, vamos passar aqui para a gente corrigir uma relação de períodos muito longos e também algumas coisinhas que a gente não pode errar na redação, beleza? Então vamos lá, olha só, vou colocar aqui no PPT. No mundo do trabalho contemporâneo, embora as pesquisas demonstrem a crescente participação da mulher no mercado de trabalho, vimos que há uma diferença da distribuição na segmentação dos setores da economia, onde elas ocupam a maior parcela em setores de serviços como educação, saúde humana, serviços domésticos e tal. Perceba, gente, esse período vai daqui até aqui. É um período extremamente longo, são praticamente 8 linhas. Quantas linhas que devem ter um período, gente? Um período deve ter por volta de 2 linhas, de 2 a 3 linhas. Então, aqui, já que foram mais de 6, a gente conseguiria, no mínimo, colocar 2 períodos aqui. Vamos comigo? No mundo do trabalho contemporâneo, embora as pesquisas demonstrem a crescente participação da mulher no mercado de trabalho, vimos que há uma diferença da distribuição na segmentação dos setores da economia. Ponto. Certo? Dessa forma, ocupam a maior parcela em setores de serviços, vírgula, como educação, saúde humana, serviços sociais e domésticos, além da desigualdade salarial. Aí, pronto, ó. Sociais e domésticos. Além disso, há outros problemas. Como a desigualdade salarial e a discriminação da força de trabalho feminino da raça negra. Ponto. Nesse viés, reflete que, gente, isso daqui jamais pode ser feito, tá? Jamais. Por quê? Isso pode ser considerado um negócio chamado marcação pessoal. Marcação pessoal. Quantas pessoas na linha 8 vão errar? Aliás, vão subscrever um quê? Pouquíssimas, não são? Pois é, então cuidado com isso. Muito cuidado. Porque se você faz um negócio desse, você está correndo um risco seríssimo de perder toda a sua prova. Cuidado, não faça isso. Gente, errou? Passa um traço. Erro não é para você testar a caneta, não, tá? Não faça isso. Passa somente um traço, beleza? E jamais subscreva alguma coisa. Bom, continua então. Reflete que os desafios persistem e mesmo que as mulheres venham conquistando espaço no mercado de trabalho, ainda lutam por igualdade de direitos. Gente, primeiro, que olha o tamanho dessa introdução. Essa introdução aqui tem que ter no máximo 5 a 6 linhas. Passou demais. Então, já está com erro de estrutura. Mas, mesmo assim, tudo bem, a gente arrumou aqui, né, esse parágrafo. Escrevam de 5 a 6 linhas na introdução. As mulheres enfrentam as barreiras do nada. Gente, tem que ter um conectivo aqui. Nessa lógica, as mulheres enfrentam barreiras baseadas no patriarcalismo. Gente, essa vírgula aqui não existe. Eu tô dando foco na estrutura, tá, gente? Baseadas no patriarcalismo, onde gente, esse onde aqui, na verdade, teria que ser escrito em que há uma naturalização que as inferioriza,
sendo retratadas como emotivas, sem habilidades e até incompetentes para o desempenho de cargos de poder e que devam ocupar cargos adaptados às suas capacidades inatas. Então, olha só, que as inferioriza. Portanto, sendo retratadas como emotivas, sem habilidades e até incompetentes para o desempenho de cargos de poder e que devam ocupar cargos adaptados às suas capacidades inatas. Gente, isso daqui poderia ser facilmente tratado como oralidade, tá? Então, cuidado, vamos transformar isso aqui em dissertação? Olha só, sendo retratadas como emotivas, sem habilidades e até incompetentes. Ponto. Nesse ínterim, para o desempenho de cargos de poder, tem-se uma relação debilitada, tal e tal e tal. Então, você traz isso daqui para o texto. Distancie cada vez mais o quê? Distancie a sua fala da sua escrita. São coisas completamente diferentes. Historicamente, do nada, não tem um conectivo aqui, gente. Então, muito cuidado com isso. Todas as suas frases têm que estar ligadas, tá? Então, aqui ela devia ter seguido. Bom, há uma divisão sociossexual do trabalho que faz com que o trabalho... Gente, do trabalho que faz com que o trabalho... Aqui tem um erro de coesão. Das mulheres esteja associado ao trabalho reprodutivo, às atividades domésticas ou economia do cuidado, tendo assim jornada de trabalho dupla, menos tempo para se dedicar à carreira e, consequentemente, estimulando o estigma e o preconceito. Gente, muito extenso esse período aqui. E perceba, aqui nós temos essencialmente 11 linhas no mesmo parágrafo de desenvolvimento. Tá errado? Não tá errado, mas você poderia ter fragmentado isso daqui. Olha isso daqui. Vai da 32 até a 45. Mais uma vez, existe um erro estrutural. Essa linha, esse último parágrafo aqui, ela usou simplesmente para o quê? Utilizou simplesmente para a conclusão. Olha o tamanho dessa conclusão, gente. Não tem condição. Mais de 10 linhas de conclusão. Como instrumentos legais, com o objetivo de promover a igualdade de gênero e superar as desigualdades no mundo do trabalho, temos a lei que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres, que incluiu a norma regulamentadora NR5, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, adquirindo a responsabilidade educacional. Gente, olha isso aqui. Olha o tamanho deste período. Na verdade, é um parágrafo monobloco. Quer ver? Gente, é um parágrafo monobloco. Ela escreveu um período só. Ela que eu digo essa pessoa, tá? Essa pessoa escreveu um parágrafo só de mais de 10 linhas em um único período, gente. Isso aqui tá completamente errado, fora de cogitação. Então, mais uma vez, muito cuidado na hora da escrita, gente. Vocês precisam estabelecer na cabeça de vocês que é necessário uma estratégia de linhas, de quantidade de linhas dentro de cada parágrafo, porque assim você vai conseguir ali delimitar o que você vai escrever, como que você vai escrever e por aí vai, beleza? Tranquilo? Meninos, meninas, futuro
futuros aí concursados. Ficamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa do tipo, me segue lá no @prof.ana.cabral, me manda uma mensagem no direct que eu te respondo prontamente. Se até agora você não se inscreveu nesse canal, não perca essa oportunidade. Se inscreva, dá um like no vídeo e um beijo, quase não sai, e um beijo e até a próxima. Até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade. Fui!